Gostaria de descobrir quanto custa para criar um site do zero, quanto custa para manter seu site? Esse é o vídeo certo para você, então bora lá! Bom pessoal, antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, que é bem importante pra gente. Não esquece que todas as quintas-feiras às 18 horas do Brasil postamos vídeos novos aqui, então comente aí qual o conteúdo que você gostaria de ver na próxima semana. Bom, o assunto de hoje é muito importante, vamos falar de preços. Muitas pessoas gostam de falar sobre preços e muitas pessoas até me perguntaram sobre preços de site. Nos nossos vídeos anteriores falamos muito sobre criar site no WordPress com servidor local, sobre alguns plugins, sobre alguns temas, e hoje então vamos falar sobre o preço para fazer tudo isso. Eu vou tentar abordar esse tema de uma forma mais didática, sobre domínio, hospedagem, de uma forma mais do cotidiano, que a gente entenda melhor, porque para mim é fácil, mas para você aí que não entende muito bem sobre domínio, sobre hospedagem, pode ser que não seja tão fácil assim. Bom, basicamente quando criamos ali o nosso site no servidor local, já diz tudo, servidor local, o nosso servidor ali do computador, ou seja, só eu com o meu computador consigo ver meu site, nenhuma outra pessoa da internet consegue ver, então ele está no meu computador. Se eu desligar o champ ali, ele já sai do ar. Então basicamente a gente não paga nada, é de graça, a gente tem o nosso site. É uma boa maneira da gente treinar, da gente mostrar que a gente entende de algumas ferramentas, mas não é ainda para a gente colocar online. Nesse nosso site de servidor local, ele tem um domínio, que é o endereço. Então esse domínio, no nosso caso, era localhost, que no caso era o IP ali que ele estava usando. Bom, de uma forma mais fácil eu vou explicar como se fosse o nosso site aqui da Agência Felgos, que já é um site que está em um servidor. Então, agenciafelgos.com é o domínio do nosso site. Então, o domínio vai começar sempre ali com o nome que nós escolhemos. Pense no domínio como se fosse o terreno de uma casa. Então, a nossa casa é o site, né? A gente quer construir uma casa, então a gente quer construir um site, e para construir uma casa a gente precisa de pedreiros ou nós mesmos vamos construir. Então, para construir um site, eu mesmo posso construir um site, eu já ensinei vocês nos vídeos anteriores, ou nós podemos contratar agência, podemos contratar freelancers, podemos contratar programadores aí que trabalham para isso. Temos muitas opções. E como nós estamos falando de casa, temos pedreiros ruins, temos pedreiros muito bons, temos pedreiros baratos, temos pedreiros caros, e é a mesma coisa com site. Então a gente pode gastar muito para fazer um site, ou a gente não pode gastar nada, que é o meu caso, que eu já ensinei vocês a construir um site do zero no WordPress. Então eu vou falar um pouco mais sobre o preço, mas já fiquem cientes que há programadores ruins. E como eu já falei para vocês aqui no canal como cria um site do zero, já falei que vocês podem comentar se tiverem alguma dúvida, então eu vou falar diretamente dos preços, já que nós mesmos vamos criar. Então, o nosso site é a nossa casa, o domínio é o endereço desse site. Eu vou tratar ele como o terreno. Então, por exemplo, a gente vai construir uma casa no terreno X e esse terreno tem um endereço. E complexamente, no servidor local, o nosso endereço é um endereço de IP, mas nós queremos um endereço formal, avenida tal. Então vamos construir ali um domínio. Então dois sites não podem ter o mesmo domínio. Então, por exemplo, eu quero o domínio agenciafelgos.com. Você não vai conseguir esse domínio porque já existe no mercado. Ou alguém já pode ter comprado esse domínio. Eu posso comprar um terreno e não construir nenhuma casa lá dentro. Tudo ok. E no cotidiano, realmente, nós vemos isso. Tem terrenos que possuem uma casa construída e tem terrenos que não possuem nada dentro. É a mesma coisa. Porém, na internet é um pouquinho mais amplo. Então, se você quiser o domínio agenciafelgos.com.br, que é o final .com.br do Brasil, você conseguiria tranquilo ter esse site, porque nós da Agência Felgos temos o .com e não o .com.br. Bom, o nosso site é uma casa, o nosso domínio é o nosso terreno, e nossa hospedagem é o quê? A nossa hospedagem é basicamente como se fosse um condomínio. Então, podemos ter um condomínio com muitas casas, ou podemos ter um condomínio de apenas a nossa casa, ou seja, como famosos têm, como Neymar, etc. Às vezes eles têm uma casa num condomínio particular. E isso é normal. E no ramo dos sites é a mesma coisa.
Um condomínio com várias casas é muito mais barato do que um condomínio só com uma casa. E como se fosse um condomínio, pagamos um valor mensal, ou seja, a hospedagem a gente paga um valor mensal, que no caso a hospedagem em si faz promoções para a gente pagar anual, né? Então vale muito mais a pena o preço anual do que o mensal. E nesse vídeo eu vou orçar em 2 sites para a gente ver mais ou menos qual é o preço aí da hospedagem, do domínio. E lembrando também que para ter o terreno, para ter o domínio, nós precisamos pagar também. Mas em muitos planos nós compramos a hospedagem e já ganhamos 1 ano grátis de domínio. Então eu espero ter feito você entender tudo isso. Então temos a casa, o terreno e o condomínio. Bom, então basicamente nosso site é hospedado em um servidor e esse servidor pode ser compartilhado com vários outros sites ou pode ser um servidor privado, apenas o nosso site ali, o que faz com que seu site seja muito mais rápido, mas bem mais caro. Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo isso, eu tentei explicar de uma forma mais didática possível, e agora vamos orçar em 2 diferentes sites que vendem esses tipos de serviço. Eu vou começar falando então da Hostinger. Hostinger é uma plataforma aí que vende aí o domínio, que vende hospedagem, vende outras coisas também, e é a que a agência Felgos usa. Eu particularmente gosto muito da Hostinger. Ela é uma empresa que, se não me engano, é da Lituânia, mas ela tem algumas sedes pelo mundo e tem uma das sedes em Florianópolis. Eu acho que é a única do Brasil, mas eu gosto, tem gente que gosta de outras empresas. Eu vou mostrar também da HostGator, mas vamos orçar primeiro aqui na Hostinger. Bom, podemos vir aqui então em preços e eu vou mostrar também o domínio. Bom, aqui no domínio, como eu falei, o domínio é o nosso terreno, então a gente vai comprar ali um terreno. No nosso caso, não é a mesma coisa, porque depois que a gente compra o terreno é só nosso. E o domínio, depois de um tempo, a gente compra 1 ano, 2 anos, depois que expira esse tempo e a gente não paga mais, ele fica para outra pessoa, né? Então, basicamente ali, outra pessoa pode comprar depois. Então, eu vou colocar no domínio como se fosse agência Felgos, com 2 S, para aparecer também o .com. Então a gente coloca o nome ali e ele já vai aparecer qual final disponível temos, né? Temos o .com.br, que é R$ 36,99 por ano, então é bem barato aí. Também temos o .online, o .com, o .xyz, .live, .email, temos muitas opções, é só escolher. Temos opções muito baratas, né, como R$ 5,00 por ano. Bom, como eu falei, muitos planos nos dão o domínio de graça, então vamos lá ver uma hospedagem. Não adianta nada a gente ter um domínio e não ter uma hospedagem, né? A gente tem o terreno ali, mas não tem onde colocar esse terreno. Bom, aqui, então, nós temos aqui a hospedagem compartilhada, que foi aquilo que eu falei. A velocidade não é das boas, o seu site ali ele não vai ser o mais rápido de todos. Porém, se você tem um blog, se você tem um site que não tem tanto tráfego assim, às vezes vale a pena para começar, não desembolsar tanto dinheiro, ver como é que o seu negócio vai ir. E depois, futuramente, você negocia com a Hostinger, muda seu plano para uma hospedagem cloud, que é uma hospedagem de servidor próprio, fica bem mais rápido, mas é bem mais caro. Por exemplo, nós temos planos aqui com servidor compartilhado que temos R$ 4,00 por mês. É óbvio que esse plano é o anual, então eu posso adicionar aqui no carrinho e nós vamos ver quanto que fica se queremos o mensal. Então, por exemplo, nesse plano temos a probabilidade de ter só um site, nós temos esse plano de R$ 9,00 por mês e nós temos ilimitados sites, ou seja, se esse plano nos dá um domínio grátis, que está marcado aqui, nós temos 1 ano de domínio grátis com sites ilimitados, ou seja, eu vou pagar R$ 9,00 por mês, vou ter um domínio por 1 ano e também a hospedagem vou ter ela provavelmente por 1 ano, se eu pagar 1 ano ou 2 anos, e sites ilimitados, ou seja, como que eu boto mais 2, 3, 4 sites? Eu compro o domínio e coloco nessa hospedagem. Ou seja, ali no meu condomínio eu consigo colocar vários outros terrenos. Então eu tenho várias casas ali dentro do condomínio. Então eu compro mais um domínio, então eu tenho mais outro site e vou colocando ali ilimitado. É claro,
É ilimitado, mas temos o armazenamento de 20 GB, que não é grande coisa. É SSD? É muito mais rápido do que um armazenamento em HD, por exemplo. Porém, 20 GB, a gente ter sites ilimitados, o nosso servidor vai ficar muito lento, então aí, às vezes, com 20 GB a gente consegue ter talvez uns 3, 4 sites rodando tranquilo, mas não vai ser aquele site muito rápido, né? Então, vamos orçar então esse Premium. Vou colocar aqui no carrinho. Bom, estou aqui então com o orçamento do plano Premium. Conseguimos ver que se assinarmos durante 4 anos vai sair R$ 8,99 por mês, mas já teremos que pagar R$ 431. Se queremos um ano, R$ 12,99, mas teremos que pagar já R$ 155. E um mês sai R$ 26 por mês, né? Não vale muito a pena, mas se você não quiser esse contrato aí de 4 anos, de 2 anos ou 1 ano, é melhor. Então, se a gente escolher a partir do plano de 12 meses, a gente ganha um domínio totalmente gratuito, né? Então, por exemplo, agência Felgos e .com.br, a gente pesquisa e pronto. Nós temos aí o agenciafelgos.com.br por 1 ano. Logo após esse 1 ano, nós teremos que pagar R$ 42,99 por ano. Então, a gente recebe aí 1 ano grátis do nosso domínio, pagamos 156 e vamos ter 1 ano aí, então, de hospedagem e de domínio. Isso é bem legal, porque não precisamos pagar, então, por enquanto, no primeiro ano, esse valor. Então, trate esse domínio, então, como um terreno, é como se fosse o imposto que a gente paga ali todo ano, aquele impostinho, talvez o IPTU, ou outro imposto que a gente pague. Bom, vamos voltar lá para os planos e mostrar os outros. Vamos mostrar então agora quanto que é um servidor privado, né? Uma hospedagem cloud que é bem boa. Então aqui a hospedagem cloud oferece um serviço virtual privado, no qual você terá todo o controle. Assim como o servidor dedicado, você receberá recursos alocados e que não precisará dividir com ninguém. Bom, vamos nesse então. Já tem uma memória RAM de 3 GB, um armazenamento de 10 GB, ou seja, 5 vezes mais armazenamento do que o plano que a gente acabou de ver, né, o Premium. Então, vou adicionar ao carrinho aqui e vamos ver mais ou menos quanto dá. Bom, então aqui está o nosso orçamento, né, do nosso servidor privado. Vocês podem ver que se assinarmos por 4 anos, fica R$ 2.500. Tem os impostos aqui. Nós vamos ganhar 1 ano de domínio, de qualquer domínio aí. Temos também certificado SSL de proteção do site, que mostra que o nosso site é protegido. Isso é bem importante. No outro plano também tinha, mas eu acabei não falando para vocês. Então, se a gente quiser pagar mês a mês, sai por R$ 130 por mês. Nesse caso, sai 52, mas a gente tem que pagar aí numa porrada só já R$ 2.500, que é muita coisa, né? Mas também temos os sites ilimitados. Então, aí, se você é uma agência, se você vai construir sites aí, WordPress, né, ou outro tipo de site para pessoas, é uma boa, né? Você vai pagar 2.500 em 4 anos, vai sair R$ 50 por mês. Se você cobrar aí do seu cliente aí mais ou menos uns R$ 40 por manutenção, e você tem, ou até você mesmo cobra R$ 51,99 de manutenção, que é o preço da hospedagem, você tem aí cerca de, talvez, cuide de 10 sites, já dá aí R$ 519 por mês, já paga aí pelo menos esse valor aí, pelo menos de todos, e aí já sobra aí 470, 480 reais. É bem interessante, né? Caso você tenha muitos sites. Bom, então agora vamos para o site da HostGator. Muitas pessoas gostam dessa empresa também. É uma empresa então aí americana. Vamos aqui no site da HostGator. Vamos ver os planos de hospedagem. Então temos aí o plano P, o plano M e o plano Turbo. Então, lembrando que eu esqueci de falar para vocês, essas empresas de hospedagem, elas têm normalmente um chat online, né? Caso dê problema no seu site ou algum problema aí na hora de fazer alguma atualização ou até na hora de mexer mesmo nele, você pode falar com um atendente online, e é bem importante, porque às vezes acontecem problemas e a gente precisa do atendimento na hora, né? E eu já tive algumas vezes falando com um atendente da Hostinger e gostei bastante. Achei legal o chat deles, não sei como é que é o da HostGator, mas dizem que é muito bom também. Bom, aqui nós vemos que o plano P, por exemplo, deles já tem um armazenamento muito alto, né, que é 100 GB,
mas é só um site. Temos aqui então para sites ilimitados, 100 GB, aqui 150 GB. Então temos aqui esse plano turbo que é novo, 2 vezes mais performance para sites grandes com alto tráfego. Então aí um e-commerce, às vezes a pessoa tem até 2 e-commerce, então assina esse plano aqui e vai estar bem tranquilo com dois sites rodando com tráfego alto, né? Rodando anúncio e vendendo muito sem nenhum problema. Podemos ver aqui então, por exemplo, que um mês sai R$ 54,00, mas se a gente assinar um ano, já ganhamos um ano de domínio grátis e fica por R$ 300,00 no plano turbo. É um plano bem bom mesmo, temos realmente que ver se ele é rápido, se ele vale a pena para e-commerce com grande tráfego. O slogan deles diz que é, mas nem sempre, né? O que o slogan fala é a verdade. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham orçado aí mais ou menos quanto que vocês vão gastar para fazer um site e também manter ele, né? Porque temos que pagar aí o domínio depois de um tempo e também a hospedagem. Espero que vocês tenham gostado da analogia que eu fiz com casa, terreno e condomínio. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Vá nas nossas redes sociais também, que já vai aparecer aqui embaixo durante o vídeo. E até a próxima!